Atraso na entrega do imóvel. Para configurar atraso na entrega do imóvel, tem que ultrapassar o prazo de 180 dias, desde que esse prazo esteja previsto no contrato. Como eu disse, não é um prazo previsto em lei. Ah, Rodolfo, a nova lei do distrato previu isso daí, a lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, ela previu que tem essa questão do prazo de 180 dias. O que a lei previu foi que, se tiver a cláusula é válida. Ou seja, ela referendou a jurisprudência que vigorava anterior do advento dessa nova lei. Então, para configurar atraso na entrega do imóvel, da data que está prevista para entrega, tem que ultrapassar o prazo, 180 dias, tem que estar previsto no contrato, senão não é um prazo previsto em lei, tem que estar previsto no contrato. Então, ultrapassou os 180 dias corridos e não úteis, aí sim configura atraso. E muitos empreendimentos atraso. Pesquisem aí no Jus Brasil, no site do Tribunal de Justiça da Vida, tá? Que vocês vão ver o tanto de ação que tem de atraso. Quando atrasa, o empreendimento praticamente inteiro vai atrasar, né? Eu estou atuando num empreendimento na minha cidade de Ribeirão Preto que tem mais de 300 imóveis que atrasou, num único empreendimento. Multiplica a capacidade de honorários de sucumbência por processo, indenização que o cliente tem para receber, passa de 7 dígitos, passa de R$ 1 milhão em potencial em um único condomínio. Então, é um mercado muito gigantesco, né? Então, pois bem, então, para configurar o atraso, tem que atrasar, mas tem que ultrapassar os 180 dias se tiver essa cláusula. Tem alguns advogados que se confundem. Essa cláusula de 180 dias, ela pode ser aplicada de maneira automática. Não precisa acontecer alguma coisa relacionada a caso fortuito ou força maior. Não. Então, a construtora não precisa invocar nenhuma situação de caso fortuito para aplicar automaticamente esse prazo, essa cláusula. Então, ela pode utilizar de maneira automática. Essa é a jurisprudência. Tá? Porque tem alguns advogados que sustentam que atrasou porque entregou no prazo de carência, estava dentro de 180 dias, mas não há nenhuma situação fortuita ou de força maior. Lembrando é o seguinte, gente, o que as construtoras normalmente se defendem em ações de atraso? Então, tem lá, passou o prazo de 180 dias. O que eles alegam? Escassez de mão de obra, excesso de chuva, atraso de algum fornecedor, greve, ou inadimplência de alguns adquirentes. Essas coisas é considerado pela jurisprudência como fortuito interno. Tem diferença entre fortuito interno e fortuito externo. Isso não é fortuito externo, isso é fortuito interno, inerente à própria atividade, o risco do negócio. São situações previsíveis, inerentes ao risco da atividade. Tá? Então, isso não vai suspender o prazo, não. Tá bom? Então, ultrapassou o prazo de 180 dias, configura atraso. É importante saber identificar quando há o atraso. Eu uma vez atuei num condomínio em Ribeirão Preto que, pelo contrato da construtora, não estava atrasado, mas pelo contrato de financiamento com o banco, estava. Na data do contrato de financiamento, computando-se os 180 dias, dava atraso. No contrato da construtora, não. Quando há divergências de datas, princípio pró-aderente. O juiz é obrigado a interpretar o que é mais favorável ao aderente, a gente está falando de contrato de adesão, e também ele precisa interpretar de maneira mais favorável ao consumidor. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor, está previsto no Código Civil. Então, é importante também ver se configurou atraso, analisando o contrato de financiamento que a construtora também assina junto com o comprador. Tá? Então, havendo divergências de datas, princípio do pró-aderente, pró-consumidor. Tem que interpretar de maneira mais favorável ao consumidor. Só me engano, é artigo 47 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Né? Pois bem, e a partir do atraso, e há só um adendo a se fazer, só um adendo. Já se pacificou na Justiça que as construtoras não podem colocar prazos não precisos, ou seja, que submete ao consumidor a uma situação incerta que depende exclusivamente de uma atividade típica da própria construtora. Como assim, Rodolfo?
É muito comum as construtoras colocarem assim, prazo de entrega do imóvel, prazo de conclusão da obra, prazo de entrega das chaves. 30 meses ou 26 meses após o registro do contrato de financiamento perante o cartório de registro de imóveis. Ora, você não pode submeter o consumidor a algo futuro e incerto. Então, a jurisprudência já consolidou que precisa, é obrigatório constar no quadro resumo do contrato a data que vai entregar, certo? Se tiver previsão de 180 dias de tolerância, ultrapassou, expirou, configura atraso. Uma vez configurado o atraso, surge ao consumidor duas opções. Ele pode pedir o distrato, a rescisão e a devolução de tudo que desembolsou, inclusive a corretagem nesse caso, a título de dano material. Entendeu? Por mais que o corretor tenha direito à sua remuneração, uma vez concluída a aproximação útil, concretizado o negócio, se esse negócio se desfez depois, por culpa de alguma das partes contratantes, o corretor não tem nada a ver com isso. Ele, uma vez que ele fez a aproximação útil e o negócio foi concretizado, ele faz uso da remuneração. Só que quando há distrato por culpa da construtora, e uma das hipóteses de culpa da construtora justamente é o atraso na entrega do imóvel, o consumidor ele pode pedir tudo que ele desembolsou, inclusive a corretagem, não contra o corretor, contra a construtora mesmo, a título de dano material, foi o prejuízo que teve. Restituir o status quo ante. Então, restituição de tudo que pagou. Tá? Mas muitas vezes, e essa é a maioria dos casos, o consumidor opta por ficar com o imóvel, porque sabe que mesmo se ele desfazer, aí entra na justiça e recebe tudo de volta, ele vai, se ele quiser outro imóvel, ele vai se submeter a uma nova compra, uma nova análise de renda, vai depender da situação, ele foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, teve bom subsídio, juros atrativos, né? Enfim. Então, muitas vezes o consumidor acaba optando por ficar com o imóvel, mas pleitear a indenização. É um direito potestativo do consumidor. Eu quero optar pelo distrato, quero optar por ficar com o imóvel e pedir indenização. Então, se ele quiser ficar com o imóvel e pedir indenização, nos contratos anteriores a 28 de dezembro de 2018, Rodolfo, mas a nova lei do distrato, que é a lei 13.786, que modificou a questão de como se indeniza quando há atraso, mas os contratos assinados antes da nova lei do distrato, portanto antes de 28 de dezembro de 2018, Rodolfo, a lei foi promulgada dia 27, mas publicou dia 28. E na própria lei fala que ela vai começar a ter eficácia a partir da publicação. Então, se assinou dia 27 de dezembro de 2018, jurisprudência anterior, não se aplica a nova lei. A nova lei do distrato vai se aplicar aos contratos assinados do dia 28 de dezembro de 2018, incluindo dia 28 para frente. Tá? Então, nos contratos assinados antes da nova lei do distrato, 27, incluindo 27 de dezembro de 2018 para trás, não se aplica a nova lei, portanto, está sob a égide da jurisprudência anterior. Então, o consumidor tem direito a uma indenização pelo não uso do imóvel, pelo fato de ficar privado de usar. A doutrina chama de aluguel pena ou lucro cessante. Eu não gosto da expressão lucro cessante. Nesse caso, eu não acho ela muito técnica. Mas, simplesmente é indenizar, monetizar o não uso do imóvel. 0,5% sobre o valor do contrato corrigido por mês de atraso. Pega o valor do contrato corrigido, corrige ele monetariamente. Você pode corrigir pelo índice do próprio contrato ou pelo índice da tabela prática do seu tribunal. Estado de São Paulo e INPC. Pega o valor do contrato, da data que foi assinado, corrige pelo INPC, vai chegar no valor atualizado do contrato. E aí você aplica 0,5% por mês de atraso. Então faz esse cálculo, depois multiplica descobre quanto que é o 0,5% e multiplica pela quantidade de meses. Tá? Pega o contrato, corrige o valor do contrato, aplica 0,5%, descobre quanto que é o aluguel por mês de atraso, pelo não uso do imóvel, e multiplica pela quantidade de meses. Essa é a indenização que ficou tabelada pela jurisprudência quando há atraso antes da nova lei do distrato. Alguns advogados pedem 0,8%. Pede 0,5, vai por mim. É o que tem se consolidado.
Por que 0,5? Porque é meio que uma tabela do Cresce, para você saber quanto que um imóvel valeria em aluguel. Rodolfo, mas no caso do programa Minha Casa Minha Vida, os mutuários, né, os compradores, eles não podem alugar o imóvel. Então, como assim pagar um aluguel por mês de atraso? É um aluguel fictício, é uma indenização pela privação do uso do bem imóvel. O não uso, ele tem que ser monetizado de alguma forma. Utilizou-se esse parâmetro, tá? Então, por mais que no programa Minha Casa Minha Vida não possa, teoricamente, alugar o imóvel, porque o programa visa beneficiar as pessoas que vão utilizar o imóvel para moradia própria, não comprou para investir, não comprou para alugar, comprou para morar, a primeira moradia, né? Mas a indenização ela é calculada assim também, tá? 0,5% sobre o valor do contrato corrigido por mês de atraso. Rodolfo, cabe dano moral? Cuidado, vai depender do estado que você advogar. Por exemplo, no estado de São Paulo, vigora o seguinte entendimento: descumprimentos de contrato por si só não geram abalo psicológico. Todo descumprimento de contrato gera aborrecimento. Todo descumprimento de um contrato gera algum tipo de frustração. A questão que você tem que colocar na mesa é a seguinte: será que a jurisprudência do meu estado, a não ser que haja consolidado no STJ, um dano moral em ré ipsa? Expressão em ré ipsa significa em razão do fato, um dano moral presumido, onde eu não preciso comprovar pelos meios de prova admitidos no direito que houve um aborrecimento. Basta comprovar o fato que o dano moral é presumido. Por exemplo, negativação indevida do nome. Por exemplo, overbooking, ou seja, quando a companhia aérea vende mais assentos do que comporta o avião. Você não precisa comprovar que perdeu uma lua de mel, que perdeu uma reunião de trabalho. Até é bom comprovar para pedir uma majoração da indenização, mas não precisaria. Basta comprovar o fato, o dano moral é presumido. Então, em situações onde o STJ, por exemplo, já fixou entendimentos de que há dano moral em ré ipsa, beleza, pede. Agora, nesse caso de atraso, cada juiz pensa de um jeito, cada desembargador pensa de um jeito, cada câmara do tribunal pensa de um jeito. No estado de São Paulo, o entendimento majoritário tem se perfilhado no sentido de que, para configurar o dano moral, óbvio, o aluguel por mês de atraso vai pagar, mas para se configurar o dano moral, tem que o quê? O atraso tem que extrapolar, não pode ser um atraso pequeno, um atraso módico, tem que ser um atraso robusto. Em São Paulo, se atrasou mais de um ano, há grandes chances de conseguir também indenização por dano moral. Menos do que isso é polêmico, e você pode fatiar sua sucumbência, gerar sucumbência recíproca, não vale a pena perder lucro do processo. Lembre-se que a advocacia em escala, advogar em massa, você precisa colocar no seu planejamento financeiro os honorários de sucumbência, formar uma carteira de muitos honorários para receber, cobrar para entrar e ter honorários de êxito e sucumbenciais para receber no médio prazo. É aí que muda o jogo. Então, sempre alinhe a sua petição inicial com a jurisprudência local, tá? Então, cuidado com o dano moral nas ações de atraso. Atrasou a entrega do imóvel. Beleza, atrasou a entrega do imóvel. Meu cliente ele está pagando INCC. Rodolfo, o que é INCC? Índice Nacional de Construção Civil. No período de obra, o saldo devedor ele é corrigido pelo Índice Nacional de Construção Civil. É um índice próprio, um índice setorial. Ora, se não era mais para ter obra, está atrasado, não era mais para ter obra. Não é justo o saldo devedor ficar sendo corrigido pelo INCC. Correto. Só que não adianta pedir o congelamento da correção monetária. Isso também já se pacificou. Por quê? Correção monetária é mero reajuste do poder de compra da moeda, não é juros, não é punição, não é juros de mora, não é multa, é apenas um reajuste financeiro devido à inflação. Então, o que você tem que pedir é a substituição do índice setorial, porque o índice, se for mais agressivo, substituir pelo IGPM ou pelo IPCA.
Substituição do índice. Não é pedir o congelamento. Por quê? Porque vai levar na cabeça, vai perder esse pedido. Cuidado para não fatiar a sucumbência. Ainda que seja sucumbência mínima, cuidado. Vai pedindo uma coisinha aqui, outra coisinha lá, vai incrementando muito, vai enfeitando muito o bolo, vai fatiar sua sucumbência, vai diminuir seu potencial de lucro, vai prejudicar o cliente. Mesmo se tiver gratuidade, o cliente fica por 5 anos como devedor desse crédito. Fica suspenso o crédito sucumbencial. Hoje, a justiça gratuita não exonera o ônus sucumbencial, suspende por 5 anos. Novo Código de Processo Civil, um dos parágrafos lá do artigo 98. Portanto, não é pedir o congelamento da correção, é pedir a substituição, porque o índice setorial, que é o INCC, ele pode ou tende a ser mais agressivo. Óbvio que se o IGPM ou IPCA ou o índice a ser substituído pelo índice setorial, INCC, for maior, não vai prejudicar o consumidor, né? É sempre o que for mais benéfico. Vamos abrir aqui o slide, então. Tese jurídica. É válido o prazo de... Opa, acho que vocês não estão vendo. Pronto, agora acho que vocês estão me vendo. Tese jurídica. É válido o prazo de tolerância não superior a 130 dias. Então, não pode ser superior a 180 dias. Tudo isso já pacificou, gente. Não pode ser considerado dia útil. A nova lei do distrato não impôs um prazo, ela apenas considerou válida a cláusula. Referendou a jurisprudência, porque muito se discutia se essa cláusula era válida ou não, porque ao consumidor não é dado o direito de atrasar os pagamentos por 180 dias. Então, uma cláusula teoricamente iníqua. Isso era o que a gente pleiteava antes, né? Mas a gente sabe que o empreendimento imobiliário, incorporação imobiliária, venda e compra de imóvel na planta, é bem burocrático para as construtoras. Elas dependem, não só delas, dependem da prefeitura, alvará de corpo de bombeiros, a BITSE, enfim, uma série de coisas, né? É complexo, cartório de registro, fazer as vistorias, né, antes de entregar as chaves. Então, entende-se que esses 180 dias, por ser um negócio jurídico complexo para a construtora, é razoável. Não pode passar. Aqui é o que eu expliquei, ó. Tem que ter cláusula expressa, clara, inteligível. Não pode submeter o consumidor a um prazo futuro e incerto. A gente vai entregar a gente vai entregar após 30 meses do registro do contrato de financiamento no cartório de registro de imóveis. Não pode. Aqui, ó, já pacificado também, tem uma 996 da STJ. O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso. O uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para fazer uso do imóvel semelhante. E aqui eu vou fazer um adendo. Se o seu cliente estiver morando de aluguel, vocês não podem pedir o aluguel que o teu cliente está pagando, mais os 0,5% do mês de atraso, porque isso configura bis in idem, ou um ou outro, o que for maior. Eu recomendo pedir o 0,5%, porque pode ser que tenha juízes que entendam que tem que ser isso, tá? Que a indenização meio que já foi tabelada, embora uma jabuticaba, teoricamente, tabelamentos indenizatórios não é visto com bons olhos pelo Poder Judiciário, né? Mas, de certa forma, tem sido tabelado a indenização, tá? Mas não vão me pedir, não vão incorrer no princípio que veda o bis in idem, tá? Atrasou a entrega do imóvel. Você só vai pedir o aluguel por mês de atraso? Não. Você vai pedir a suspensão dos juros de obra ou a restituição se o seu cliente pagou, né? É mais um pedido que você tem que inserir na ação de atraso. Você vai pedir a substituição do índice, porque vai estar reajustando ainda pelo INCC, não era mais para ter construção, não é justo o saldo devedor ficar sendo reajustado pelo INCC. Pedir substituição do índice, pedir o aluguel por mês de atraso, pedir a restituição dos juros de obra ou a suspensão dos pagamentos a partir do atraso. Não vai me pedir em dobro. A gente já passou por essa situação, tá? A gente já passou por esse tópico, não vai me pedir em dobro.
Aqui, ó, a restrição dos valores pagos em excesso será restrita de modo simples, salvo má-fé. Ah, como você vai comprovar a má-fé? Ah, já tem jurisprudência. Tá, mas a má-fé é um elemento psicológico, psíquico, tá? Não dá, não vai nessa não. Eu sei que tem alguns tribunais que são mais pró-consumidores. Né? Os tribunais do sul do país, da região sulista, eles tendem a ser mais progressistas no sentido de proteger o consumidor. Eles são mais paternalistas com o consumidor e punem de maneira mais severa os fornecedores de serviço. Tá? Até que eu falo brincando. Ah, não vem me juntar a jurisprudência do Sul, não vem apelar, não. Né? Eu sou muito fã dos tribunais do Sul do país. Tá? Muito fã mesmo. Eu, como advogado do consumidor, né? Olha aqui, ó. Devem ser substituídos indexadores setoriais que refletem a variação do custo da construção civil, o INCC, por outros indexadores gerais, salvo quando esses últimos forem mais gravosos ao consumidor. Tá bom? Então, o reajuste, a correção do saldo devedor vai ter. Por quê? Porque é a mera recomposição do poder de compra da moeda. É por causa da inflação. Não adianta pedir congelamento da correção monetária que vai levar na cabeça. Você vai pedir apenas a substituição do índice. E aí a gente concluiu a questão do atraso da entrega do imóvel. Tá bom? Assim, é lógico que no curso que eu dou, a gente aprofunda muito mais a questão do atraso. Eu disponibilizo um modelo de petição, a gente estuda casos concretos em que eu atuei, falo de captação desses casos, né, a captação desses clientes, como não ficar perdendo tempo no prazo, fazer prazos em checklist para você ter capacidade de escala, né? O grande lance nessa advocacia é o advogado focar na captação, mas não ficar preso em prazo. Mas como são demandas em massa, mas muito parecidas, onde vai ter modelo, os prazos são por checklist, é rápido. Eu consegui tocar mais de 600 processos sozinho. Hoje eu tenho uma equipe, enxuta até. Minha equipe são 5 pessoas, meu escritório inteiro. Tá? Nós administramos mais de 2.200 processos ativos, fora os que se encerraram. Então, assim, é trabalhar com escala, de maneira enxuta, dá para trabalhar sozinho, já trazer liquidez. Uma ação de atraso dessa, você faz uma estimativa de quanto o cliente tem para receber, né? E você tem condições de cobrar para entrar. Óbvio, tem que aprender a fazer atendimento, né? Eu tenho uma aula só sobre atendimento, mas para que o cliente converta, para que ele assine o contrato de honorários, tem que provar para o cliente, tem que estimular uma ganância, no sentido de ele vislumbrar a indenização que ele tem para receber, provar. Nós vivemos na era da fake news, do balelômetro. Então, quando você atender um cliente, prova, mostra um julgado para ele como esse, por exemplo, aperta a tecla SAP, explica mais prova, dê segurança jurídica. Faça um cálculo estimado de quanto tempo o processo dura e quanto tempo tem de indenização, fala da correção, fala dos 0,5% sobre o contrato corrigido, corrige para ele no atendimento. Eu tive uma ação do cliente, na data do atendimento, ele tinha quase 30 mil reais, 30 e poucos mil reais para receber, fora os juros de obra, só de aluguel por mês de atraso. Você acha que esse cliente não me pagar 3 mil reais de entrada não paga? Lógico que paga, porque ele percebeu a vantagem da troca do dinheiro. Ah, mas tem advogado que cobraria só um percentual no final. Sim, mas eu gerei autoridade jurídica, que eu expliquei para ele, eu comprovei para ele que esse tipo de processo é juridicamente seguro. Eu trabalhei ganância porque eu fiz a correção monetária, os 30 mil ele não estava enxergando, ele enxergou porque eu corrigi. E ele percebeu a vantagem da troca do dinheiro. Quem não troca 3 mil de entrada para receber 30? Então, são ações que você já traz liquidez no mês. E lá são quase 200, 300 apartamentos que estão atrasados. Olha a maravilha que é, né? Atuar e advogar nessa área. Eu vou ter uma aula só explicando captação, como captar pelo Facebook Ads, que inclui o Instagram, pelo Google, pelo site, como abordar os clientes no condomínio sem desrespeitar o provimento 94 da OAB de maneira ética, tá?
Tudo isso para escalar a advocacia. Não adianta entender as irregularidades e não aparecer cliente. Tem que aparecer dezenas, centenas de clientes. É aí que muda o jogo. Cuidado com o dano moral. Por quê? Porque eu já expliquei. Não vou voltar, senão vai ficar cansativo. Aqui, ó, essa lei 13.786 é a nova lei do distrato. Aqui, ó, ela falou do prazo de 180 dias corridos. Mas ó, o que ela fala? Ó, desde que expressamente pactuado. Tá vendo? Não é que é um prazo legal. A lei apenas conferiu legalidade caso haja cláusula expressa. Mas por que eu coloquei essa nova lei do distrato? Porque se tiver o atraso na entrega do imóvel e o contrato foi assinado de 28 de dezembro, incluindo dia 28 de dezembro de 2018 para frente, em diante, não é mais 0,5% por mês de atraso. Você vai calcular 1% dos valores efetivamente pagos para a incorporadora. Então, você vai fazer o seguinte cálculo. Qual o montante financeiro que o meu cliente já pagou para a construtora? Inclui também o financiamento do banco. O dinheiro que o banco liberou para a construtora, liberou em nome do seu cliente. Perante a construtora, foi o teu cliente que pagou. Depois o teu cliente vai ter que pagar o banco. Mas esse dinheiro entrou em razão de um financiamento aprovado em nome do seu cliente. Não vai computar só a entrada, sinal, intermediária, calcula também a parcela do banco liberado para a construtora até então. Então, do montante total financeiro já desembolsado para a construtora, 1% por mês de atraso sobre esse montante. Então, você não vai aplicar 0,5% por mês de atraso sobre o valor do contrato corrigido. Vai aplicar 1% sobre o montante financeiro que a construtora já recebeu nos contratos submetidos à nova lei do distrato. Tá bem? Vamos adiante aqui. A questão do ITBI. Gente, o ITBI, só me engano, artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, é de competência municipal, todo mundo sabe disso. Né? É um imposto de transmissão de bens imóveis. Cada município tem a sua alíquota, normalmente é 2%, 3%. Na cidade que eu atuo é 2%. Então, pode ser que na sua cidade tenha, pode ser que não tenha, mas é importante saber identificar essa irregularidade, porque vários municípios do país têm essa irregularidade. Veja, tem até súmula do Supremo, tem vários julgados no tribunal. Então, tem muitas cidades que descumprem essa questão, mas basicamente é o seguinte: comprar na planta, na realidade, é comprar um terreno e financiar a construção, nos casos do programa Minha Casa Minha Vida e nos casos de crédito associativo. Eu não expliquei que a pessoa compra, assina com a construtora, pouco tempo depois ela assina com o banco? Presta atenção em mim. O banco não começa a liberar dinheiro para a construtora? Começa. Qual que é a garantia do banco? O imóvel. O imóvel está pronto? Não está. Então, o que a construtora vai dar? O que o banco vai pegar de garantia? Areia, cimento, fundação, prédio no quarto andar, um prédio de 10 andares, vai pegar o que de garantia? A garantia do banco não vai ser o apartamento pronto, por exemplo? O apartamento está pronto? Não. Está concluído? Não. Tem habites? Não. Então, por isso que o banco vai liberando gradativamente, certo? Só que o banco, ele não só libera gradativamente o dinheiro para a construtora, de acordo com o cronograma de obra, como também ele o quê? Ele pega já algo em garantia. O quê? O terreno, a fração do terreno. Quando o consumidor assina com o banco, e o banco vai custear a obra, e o consumidor vai pagar juros de obra, e o banco vai liberar o dinheiro de acordo com o percentual de evolução de obra, o banco pegou a fração do terreno como garantia. A fração do terreno equivalente a esse apartamento. Todo apartamento tem uma fração ideal, uma fração correspondente àquela unidade privativa. E eles pegam aquela fração do terreno do cliente, certo? Que o cliente comprou. Então ele comprou um terreno, teoricamente financiou a construção. É lógico que se o comprador, o consumidor, se a escritura vai ser passada somente quando o imóvel estiver pronto, não há que se falar nisso. Eu estou falando nos casos
onde o consumidor assina um contrato de financiamento durante a construção, o contrato de financiamento tem força de escritura, o banco averba esse contrato na matrícula do imóvel, pega o terreno em garantia para liberar o dinheiro para a construtora. Porque senão eles não vão fazer esse trâmite, eles não vão liberar dinheiro sem garantia. É óbvio que quando o imóvel estiver pronto, não é só o terreno que vai ser a garantia. As benfeitorias que se incorporarão, ou seja, o apartamento, o imóvel como um todo, vai ser a garantia do banco também. Se não pagar o banco, na fase de amortização, o imóvel vai para leilão. Mas durante a construção é só o terreno. Então, o que se transmitiu? Somente o terreno. E o que muitas prefeituras calculam? Calculam o ITBI como se o consumidor estivesse comprando um imóvel pronto, descumprindo o artigo 38 do CTN, do Código Tributário Nacional, que prevê o quê? Que a base de cálculo do imposto, do tributo, tem que considerar o que é transmitido no momento da aquisição. O princípio da realidade. O que se transmitiu naquele momento? O terreno. Então, a base de cálculo, a grandeza econômica sobre qual deve recair a alíquota do ITBI, é sobre o valor do terreno. Não pode considerar um imóvel que nem existe ainda, que foi financiado. A construção está financiada, está sendo custeada, não existe, é algo futuro incerto. E se não entregar? Pagou imposto sobre algo que não existe? Então, por isso tem duas súmulas do Supremo, súmulas 110 e 470 do STF. Essa questão do ITBI me rendeu muita notoriedade na minha cidade. Eu dei entrevistas na Globo, na Record, no programa do Lincoln Fernandes, que é um presidente da Câmara de Vereadores, só que começaram a politizar o tema, pegaram no pé do prefeito, bem dizer, o prefeito, essa é uma coisa que acontece há muito tempo aqui em Ribeirão Preto. Só que eu descobri essa irregularidade em 2016, 2017. Comecei a entrar com as ações, fui o advogado que fui responsável por fomentar a jurisprudência local. Veja bem, eu não fui o advogado que cria a tese, eu fui o advogado pioneiro na minha cidade que entrou com essas ações. Isso me rendeu muita notoriedade na cidade, não só na Câmara Municipal, mas também na imprensa aqui local. E muitos clientes, então tenho centenas de processos de ITBI. Né? Então, essa é a questão. Olha o título do contrato da Caixa. Ó, Programa Minha Casa Minha Vida. Contrato de compra e venda de terreno. Então, comprou um terreno e financiou a construção. Veja bem. Súmula 110 e 470 do STF. O imposto de transmissão intervivos. Eu falo imposto de transmissão de bens imóveis, né? Mas tem gente que fala imposto de transmissão intervivos. Não incide sobre a construção, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação. Ou seja, só o terreno. Transmitiu-se o terreno. Artigo 38 do Código Tributário Nacional, essa lei é o CTN. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direito transmitido. O que transmitiu? O terreno. O apartamento não existia. Olha aqui a jurisprudência, em casos idênticos. Imóvel adquirido na planta, base de cálculo do ITBI, valor venal territorial sem considerar a edificação, sob pena de enriquecimento sem causa do fisco, súmula 110 e 470 do STF. Tu não pode considerar, não pode pegar os 2%, tem cidade que vai ser mais, Ribeirão Preto é 2%, e jogar sobre o valor do imóvel pronto, o valor do contrato. Tem que ser sobre o valor do terreno. Discussão acerca da base de cálculo do referido imposto no caso de aquisição de imóvel na planta. Base de cálculo deve corresponder ao valor do terreno adquirido, excluindo-se da incidência do imposto o valor de futura edificação. Exegese das súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal. Tá? E aqui, só para finalizar essa questão do ITBI, que é um mercado multimilionário, né? Na minha cidade só na minha cidade 40 mil pessoas moram num imóvel da MRV. Uma única construtora detém 5% da moradia da cidade. Só que tem várias construtoras. E o pessoal tudo pagou ITBI errado. É um mercado multimilionário só na minha cidade. Tem vários municípios que têm esse problema aí. Tem advogados da Bahia que compraram o meu curso da primeira turma. A segunda turma eu vou vender em dezembro, tá? Provavelmente dia 3 ou 4 de dezembro, a segunda turma. O advogado da Bahia identificou a irregularidade, ele foi o pioneiro lá. Um advogado no Sul também. Em outras cidades aqui no estado de São Paulo, que não me vem à memória. Então, veja se na sua cidade tem essa questão, porque você pode mergulhar no Oceano Azul e os clientes não sabem dessa ilegalidade. Portanto,
quando a gente fala de direito imobiliário voltado para o consumidor, tem temas que os clientes sabem, mais ou menos, já ouvi falar, tem temas que eles nem sonham, eles pagam coisas que ele nem sabia. E quando você faz um vídeo explicando e impulsiona isso, meu, chove de cliente, você lota a sua agenda. Óbvio, tem que fazer de maneira certa, com headline, trabalhando dor ou ganância, impulsionando para um público direcionado, sabendo fazer minimamente um tráfego, né? E aqui, para finalizar essa questão do ITBI, e depois adentrar na questão da metragem do imóvel, o ITBI, deixa eu ver quantos tópicos tem, bicho, eu preciso apertar o pé, senão vai ficar quase um curso. A metragem, perdão, é importante o advogado sempre ter em mãos os informes publicitários, a propaganda do empreendimento. Eu já tive casos vários casos inclusive, é muito comum, que a construtora prometeu naquele empreendimento que o ITBI e o registro seriam grátis para o consumidor. Óbvio, não é a construtora que regula a questão do ITBI, é a municipalidade, a prefeitura. Porém, ao falar que vai ser grátis, é porque eles vão pagar. A gente até sabe que eles acabam embutindo no preço, mas enfim. E aí o que acontece? Aí no contrato tem uma cláusula dizendo que qualquer taxa, monumentos, impostos serão pagos pelo promitente comprador, incluindo ITBI, tal. Então no contrato fala que o ITBI vai ser pago pelo comprador. O que se presume, inclusive, pelo artigo 490 do Código Civil. Na ausência de disposição em contrário, o ITBI é de responsabilidade do comprador. E o contrato também prevê que é o comprador, o consumidor. Só que na propaganda eles informaram que é grátis. Então, sempre entre no site, sempre peça para o teu cliente me mostrar se tem algum informe publicitário, algum flyer, folder, panfleto, ou alguma notícia nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou na fanpage da construtora, ou no site da construtora. Dê um de Sherlock Holmes, rapidamente, sobre o anúncio desse empreendimento. E se tiver ITBI registro grátis para o empreendimento nome X, daquela construtora, printa e invoca o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o princípio da vinculação da oferta. Uma oferta propagada, prometida, veiculada, vincula o fornecedor de serviço, a construtora, fazendo parte integrante do contrato. E aí você fala, olha, excelência, por mais que o ITBI, aí nem se discute base de cálculo, você vai pedir a devolução inteira. Né? Porque na questão do ITBI de imóvel na planta que eu expliquei agora há pouco, você tem que fazer um cálculo. Você vai aplicar 2% sobre o valor do terreno. Deixa eu ver se eu printei o valor do terreno aqui, acho que não. Ah, printei sim, ó. O meu cliente pagou 2% sobre o valor do contrato todo. Tinha que ser 2% somente sobre o valor do terreno. Aqui, ó. Então, ele tinha que pagar 2% sobre 27 mil. E não 2% sobre 200 mil. Aí você vai fazer essa diferença, né? E pedir a restituição. Mas sempre fique atento, então, à questão dos informes publicitários. Tá bem? Para invocar o princípio da vinculação da oferta, artigo 30. Metragem do imóvel. Antes de adentrar na metragem, é importante vocês saberem, eu já atuei em casos de metragem, se um apartamento estiver menor, o condomínio inteiro vai estar menor, e aí, meu amigo, você vai ficar rico só naquele condomínio, tá? E é muito normal, é muito comum, tem problema de metragem. A gente está falando de construção artesanal, onde um ser humano põe um tijolo em cima do outro. Vocês acham que não é passível de erro? Mas, enfim, venda ad mensura, venda ad corpus. É importante vocês saberem a diferença. Eu vou começar pela venda ad corpus. É o que os antigos chamavam de venda de porteira fechada, venda de portão fechada. Imagina que vocês vão comprar minha casa. Aí, você vai comprar minha casa. Você vem na minha casa, olha os cômodos, fala, pô, eu gostei dessa casa, vou comprar. Aí a gente faz um contrato particular, e depois vai passar a escritura, você parcelou, beleza. E vamos supor que no contrato consta que minha casa tem 597 metros quadrados, mas na realidade tem 512 metros quadrados. Aí você vira e fala, pô, Rodolfo, eu gostei da casa, comprei a casa, mas é o seguinte, está faltando metro quadrado. Nesses casos, não foi preponderante a metragem descrita no contrato,
porque você visitou e gostou. Então, se entende que quando se trata de venda ad corpus, onde vendeu-se o corpo, comprou-se o corpo como um todo, de porteira fechada, digamos assim, a metragem eventualmente descrita no contrato é meramente enunciativa, não foi preponderante para o negócio. Porque a pessoa visitou, poxa, só foi e gostou do apartamento, e depois vai falar que no contrato está menor e vai pleitear a indenização? Nesses casos não dá. Venda ad mensura é o oposto da venda de corpos, é a venda por metro quadrado, onde se estipula um preço por metro quadrado. E a jurisprudência majoritária, há julgados esparsos dizendo que não, mas é minoritário e está errado. A jurisprudência majoritária é no sentido de que imóvel na planta, a venda tem que ser considerada ad mensura. Então, se o seu cliente comprou um apartamento da MRV por 42,87 metros quadrados, vai ser considerado venda ad mensura. Poxa, ele não viu o apartamento, ele comprou algo para uma entrega futura, no máximo ele foi num decorado, né? Então, essa é uma venda ad mensura. A venda ad mensura tem uma margem de erro. As construtoras podem errar 1/20. Está lá no parágrafo, acho que é o parágrafo único. Perdão, parágrafo 1º do artigo 500 do Código Civil. 1/20 equivale a 5%. Então, as construtoras têm uma margem de erro de 5% na metragem do imóvel. Elas podem errar 5%. Não pode ultrapassar essa margem de erro de 5%. Então, vocês fez a medição do apartamento, eu vou falar uma coisa para vocês, com todo respeito, eu já ganhei muito dinheiro fazendo parceria com um engenheiro, onde o engenheiro ia fazer a medição e ele me passava uma parte desse valor. No curso eu explico como fazer parceria com o engenheiro, como ganhar dinheiro fazendo as medições, enfim. E aí, cara, você começa a medir um apartamento de um cliente, todo mundo vai querer medir, todo mundo vai querer entrar com ação, porque a notícia se espalha no condomínio, né? Ó, mediu o apartamento está menor, você vai entrar com processo? Você entrou com ação? Entra porque, né? Então, eu explico de maneira mais detalhada no curso, né? Eu aprofundo. Por mais que eu esteja aprofundando bem aqui nessa aula, eu tenho que aprofundar muito, para aprofundar com mais densidade de como monetizar, precificar, parceria com o engenheiro, como ganhar dinheiro, fazer e criar um mercado de estimular os seus clientes, os adquirentes de imóveis na planta da sua cidade, a conferir metragem. Porra, o cara, desculpa o português, o cara ele me compra um imóvel, paga parcelas da entrada, depois financia por 30 anos, recebe as chaves, nem sabe se o apartamento tem a metragem que prometeram. Olha que absurdo. O cara não comprou um pão na padaria, não. É importante conferir a metragem. Só que é o seguinte, a medição, ela não é intuitiva. Não basta você puxar uma fita da parede na outra, porque você só está medindo área circulante. Tem que considerar áreas internas de parede, espessuras internas de parede, a unidade privativa. Tem normas técnicas da ABNT de engenharia que regulam como deve ser medido, como deve ser considerada uma dimensão de uma unidade privativa. Entendeu? Então, é importante que o engenheiro meça com uma trena a laser, tá bom? Olha aqui um julgado, ó. Compra e venda de unidade autônoma na planta. Ah, só um detalhe. Prazo para entrar com ação. Tem polêmica jurisprudencial, não foi pacificado no STJ. Para trabalhar com risco zero. 1 ano a partir da entrega das chaves. Vou repetir. 1 ano a partir da entrega das chaves. Vide artigo 501 do Código Civil. Olha aqui embaixo, ó. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente, que mencionou no artigo 500, o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Comprou na planta, não tem como considerar a partir do registro do título, porque se o contrato de financiamento foi registrado na matrícula do imóvel, da fração do terreno, no caso, porque ainda não existe a matrícula individualizada, mas às vezes ainda não existia, então não pode considerar a partir do registro, tem que ser considerado a partir da entrega das chaves, porque é o momento que o consumidor consegue medir. Antes de entregar, ele não consegue, então não pode considerar
a data que registrou o contrato de financiamento no cartório de registro. Tem que considerar a data de entrega de chaves. Recebeu a entrega das chaves, 1 ano para entrar com essa ação. Tá? Pedir o quê? Pedir a indenização. Ação quanti minores. Né? Quanto que você pagou no metro quadrado? Ah, eu paguei X reais no metro quadrado. Paguei R$1.100 no metro quadrado. Tá, quanto faltou? Pedir a indenização. Porque a gente sabe que condomínio vertical, ou seja, prédio, não tem como complementar a área. Então, pede-se a indenização. Tá? Olha o julgado aqui, ó. Compra e venda de unidade autônoma na planta. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Cuidado com dano moral. Cuidado. Tá? Veja se no seu tribunal estadual, por mais que eu entenda que é cabível, não pense com a sua cabeça. Alinhe a sua petição inicial com a jurisprudência local. Alegação. Opa, perdão. Tomei Coca-Cola aqui, arrotei sem querer. A alegação de que a metragem entregue seria menor que a prometida. Hipótese de venda ad mensurem. Metragem da área privativa constante da matrícula do bem. Ausência de redução da metragem efetivamente entregue. Necessidade de observância do item 5.3 das normas técnicas para fins de medição da área total privativa. Metragem entregue que está de acordo com a prevista na matrícula. A autora que, ademais, assinou o termo... Tá vendo? Não adianta se aventurar. Né? Esse julgado justamente o quê? Entendeu que a compra e venda de imóvel na planta é ad mensura, só que ele citou normas técnicas de medição que tem que considerar a espessura interna de parede, né? Medir área circulante. Né? Vamos ver esse outro julgado aqui, ó. Considerando que o autor está exigindo indenização por entender ter recebido imóvel com metragem inferior àquela contratada, a questão se submete aos artigos 500 e 501 do Código Civil, que prevê o prazo decadencial de 1 ano a partir do registro para a procuração. Porém, no caso dos autos, o imóvel foi adquirido na planta, sobrevindo o registro do título em tal. Tendo o autor sido emitido na posse somente em tal data e proposto a ação em tal data, assim o prazo deve ser contado, da emissão na posse, pois antes seria impossível a medição do bem. Considerando que a ação foi interposta dentro do prazo de 1 ano da emissão da posse, não houve perda do direito de ação, de forma que a decadência deve ser afastada. Entendeu? Necessidade de realização de prova pericial para apurar a real dimensão do imóvel, bem como para constatar se a área do bem se encontra ou não dentro da referida margem de erro de 5%, para maior ou para menor contratualmente estabelecido. Sentença anulada. O juiz reconheceu a decadência, mas por quê? Porque ele não considerou que, por ser na planta, o prazo de 1 ano decadencial para discutir essa indenização é a partir do quê? Do recebimento das chaves, obviamente. Antes disso, ele não tinha como medir. Tá bom? Eu vou fazer mais uma pausa e nós vamos depois para a última parte dessa aula, onde a gente vai trabalhar, falta ainda garantia do imóvel, está acabando, garantia do imóvel, vícios construtivos e algumas outras questões relacionadas a IPTU, condomínio, recusa na entrega das chaves. Tem umas coisas muito interessantes aí, tá bom? Só vou fazer uma pausa, que para vocês não vai configurar pausa, mas para mim vai. Tá bom? Eu quis respeitar o horário de estudo de vocês, por isso que eu achei importante a aula gravada. Imagina se eu faço uma live no YouTube, né? E, poxa, de repente é tarde para uns ou outros estão trabalhando, então, basicamente é o motivo pelo qual eu quis gravar.